Boa noite, amigos. É um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez. Hoje eu fui convidado para fazer um estudo pelo Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, no Largo do Anil, que é um prazer enorme, uma casa que, além de me acompanhar na rádio semanalmente, né, na Rádio Rio de Janeiro, às quintas-feiras, quintas do Evangelho no MAP, é uma casa que constantemente eu tenho participado das palestras, das reuniões, e é muito agradável. Então, é um prazer enorme estarmos novamente juntos e eu vou fazer o estudo hoje, conforme solicitado, falando sobre a fraternidade dentro da religião espírita, dentro do espiritismo. Tema muito importante para os dias de hoje, dias muito polarizados, né? Isso em todos os campos, né? Polarizados com opiniões políticas, ideologias políticas, opiniões religiosas, posições, e não deixaria de estar também dentro da religião espírita, dentro da doutrina espírita, uma série de opiniões, de divergências, de novas visões, né, sobre a doutrina. Então, vou fazer o preparo do ambiente e começaremos a explanar um pouco sobre esse assunto. O preparo de hoje nós vamos fazer com o livro Jesus no Lar, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Nélio Lúcio. O capítulo 35, a necessidade de entendimento. Vem bem a calhar. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se entornou o Cristo através da consolação individual, mas exortando, evidentemente, todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador dos textos de Job possuía singularidade de disposições para os serviços da compreensão e da bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparando, certa ocasião, um aprendiz irrequieto, que frequentes vezes lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços no templo. A maioria dos transeúntes dava ou negava com indiferença, mas, numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram, cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-no cair ao solo, ralado de dor violenta, provocando o socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante, quando foram defrontados com um cavalheiro que nem se dignou responder-lhes a súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Orientador e tutelado ampararam-lhe os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardavam, grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Prosseguiram, esmolando na via pública, e a estreito passo receberam fortes palavrões de um rapaz a quem lhe haviam dirigido, retraindo-se ambos, em expectativa, verificando, depois de meia hora de observação, que o mísero não passava de um louco. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhe prometia prisão e pedradas, mas, decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido, que lhe convertera de senhor em escravo, em razão dos débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou. Guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daquele que exibe expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura. E o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe com mau humor permanece em estrada muito escura e mais espinhosa que a nossa. E completando ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados.
Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-nos na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom de suas asas. Reclamamos, comumente, contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que a pobre animal vai seguindo sob laço pesado a caminho do matadouro. Então, essa é uma ótima passagem mostrando que, normalmente, as pessoas que agridem, né, que estão mal-humoradas, que não querem trabalhar em benefício do outro, é porque trazem moléstias físicas, né, nesse caso aqui a maioria delas físicas, mas muitas vezes espirituais. Então, é um bom começo para o tema que nós vamos comentar hoje, que é a fraternidade dentro da doutrina espírita, dentro da nossa religião. Não há dúvida para ninguém, né? Eu trabalho numa rádio, então eu vivo isso um pouco mais claro no dia a dia, mas não há dúvida para ninguém que hoje a doutrina espírita, assim como todos os meios de comunicação, todas as organizações sociais, estão vivendo diversas discussões e opiniões políticas, opiniões de divergências ideológicas, sociais, e a gente está, obviamente, passando por essa situação e temos que ter fraternidade na compreensão das coisas que estão acontecendo. Alguns dos temas mais discutidos passam pela política, né? Grandes líderes religiosos, assim como a doutrina espírita, no presente e no passado, né, com o exemplo de Bezerra de Menezes, estão ligados à política, têm opinião política, têm ideologias que eles defendem, são contra algumas defesas claras, ou de esquerda ou de direita, e isso acaba gerando dentro da doutrina uma certa dissensão. Eu trouxe para a gente conversar e tentar ter uma abordagem e uma postura, o capítulo, para mim, que resume a fraternidade no universo. A fraternidade depende de caridade. Depende de estar com o coração, a mente, né, o pensamento, né, a alma aberta para ouvir o outro lado e aceitar as diferenças. Né? Tudo são debates. A doutrina espírita sempre viveu grandes debates, desde a sua fundação. Imagina quantas dissensões não aconteceram, quantos debates não aconteceram. Né? Quando eu adentrei a doutrina, né, 25 anos atrás, a discussão era o corpo fluídico de Jesus. Né? A discussão ainda era Rusteng dentro da Federação Espírita Brasileira. Né? Alguns temas eram muito mais comuns e discutíveis. Hoje, são temas de revisão de algumas passagens de Allan Kardec, né? De revisões sobre posicionamento espírita diante de racismo, diante de ideologia, diante de gênero, sexualidade. São os temas que mais hoje me procuram para discutir. Só que, como palestrante, dificilmente você entra numa discussão, né? Quando você vai para um debate, aí acho que a coisa fica mais clara. E numa rádio, quando você atende o público em geral, através do WhatsApp, YouTube, Facebook, aí você começa a perceber o quanto há discussão dentro da doutrina em presidentes de casa espírita, diretores, palestrantes, lideranças, com opiniões muito distintas uma das outras. Mas eu acho que a sociedade como um todo está vivendo isso. Né? Todo momento de mudança, e nós estamos vivendo um momento de transição planetária, passa por discussões. Muitas vezes os temas não estão sendo abordados da forma exata que o plano espiritual espera. Mas as opiniões dentro da matéria, dentro das ideologias, né, daquilo que você assume, são as opiniões que vão levar a uma condição melhor de evolução humana. Ou pelo amor, ou pela dor. Se nós chegarmos como sociedade, e é isso que nós precisamos compreender, a uma decisão de dor, né, uma decisão errada, que vá contra, né, a evolução espiritual, nós vamos aprender através da reencarnação. O que você defende hoje veementemente, chegando no plano espiritual, você percebe que traz o sofrimento para o outro ou para você, que é amar ao próximo como a ti mesmo, provavelmente você vai mudar de opinião, ou vai permanecer na dor e vai voltar na carne para passar por aquela experiência inúmeras vezes até que você aprenda a lição do que é essa evolução espiritual. Se você já acerta desde já, se as mudanças que você está propondo, né, vão trazer uma evolução espiritual, vão trazer um bem-estar para você e para o próximo, né, seguindo as diretrizes divinas, a próxima encarnação você vai reforçar essa condição, porque a gente está passando pela transição planetária de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, independente
do que a sociedade, do que você defende, do que a doutrina vai, né, aderir diante dessas discussões que estão acontecendo, você vai aprender pelo amor ou pela dor o que é certo, o que é errado, e provavelmente vai reencarnar para viver essas experiências, e a doutrina vai estar sempre evoluindo, assim como você, assim como a sociedade. O destino do planeta é evoluir. Então a primeira coisa que eu acho que eu passo para todos os espíritas que vêm me procurar falando sobre esses temas, porque é um absurdo o que estão propondo, é um absurdo o que estão falando, é um absurdo o que querem mudar na doutrina. Aí, ou por outro lado, é um absurdo que a doutrina não quer mudar, coisas que foram discutidas 150 anos atrás, não querem manter da mesma forma. A única coisa que eu digo é, as coisas vão evoluir de acordo com a evolução espiritual que o planeta está passando. Existem regras básicas que não vão mudar. Uma delas é o Evangelho. Tudo que foi trazido por Jesus, por isso nós vamos usar o tema hoje através do Evangelho. Isso não vai mudar. Vai estar sempre de acordo com o que Jesus nos trouxe, porque ele foi o único espírito que encarnou entre nós, que veio de um planeta celestial. Nenhum outro espírito puro que veio de um planeta celestial encarnou dentre nós. Tanto que ele fala, dos nascidos de mulher, quer dizer, dos encarnados, o mais elevado dentre vocês é João Batista, que era primo dele e foi o arauto da vinda dele. Mas nem João Batista, que é o mais elevado de todos vocês, é maior ou do mesmo nível do menor dos espíritos de onde eu venho. Quer dizer, o espírito menos evoluído do planeta em que Jesus veio, do orbe que Jesus veio, do nível espiritual de Jesus, é muito mais evoluído do que João Batista, que era o mais elevado entre nós. Então Jesus é realmente um ponto fora da curva. E como ele é um ponto fora da curva, ele trouxe as verdades, os ensinamentos, a doutrina dentro do Evangelho. O Evangelho, ele não será mudado. O Evangelho é a lição máxima que nós, seres humanos terráqueos, teremos para discutir essa evolução. Então, usar o Evangelho como base, ele é sempre de fundamental importância para a gente entender. O que eu percebo, né, usando o tema que me foi proposto, que é a grande discussão hoje como base, não vou entrar aqui em discussão de aborto, liberação de drogas, né, não vou entrar nessas discussões que, para mim, são pontuais, que a gente vai aprender com os erros e acertos. Né? Para mim é inconcebível que um espírita, né, mesmo se dizendo de esquerda ou progressista, defenda o aborto. Ele pode até defender as causas que o aborto traz dentro da saúde pública. Mas eu não acredito que um espírita concorde sabendo o quanto o espírito se prepara, se une, o conhecimento do espírito dentro do feto, etc., para acontecer o nascimento, que ele defenda o aborto. Mas eu acho que ele defende uma atenção social, uma discussão social para vencer essa calamidade, né, esse problema gravíssimo de saúde pública, que é a quantidade de abortos que acontece. Né? O André Trigueiro falou, fazendo um adendo, né, numa das lives dele, que gerou uma enorme revolta, né, da parte da esquerda, né, eu estou vendo muitos comentários sobre isso no meio da pandemia, que grande parte da pandemia tinha acontecido porque acontecem milhões de abortos ainda no mundo. E ele citou lá a quantidade de abortos, que são milhões ainda no mundo, né, 200 milhões, eu não lembro qual é o número exato, e gerou uma revolta enorme porque ele defende a liberdade da mulher provocar o aborto. Eu concordo com ele, eu até acredito também. Então eu acho que o espírita em geral, principalmente as grandes lideranças espíritas, precisam se posicionar. Mas precisa ter uma base para esse posicionamento, porque nem todas as pessoas no planeta sabem o que o espírito está fazendo até o momento dele nascer realmente, né? Toda a fecundação, o perispírito sendo preparado, o conhecimento entre o pai, a mãe e o espírito que está sendo trazido para aquele caso. Então tem uma série de coisas técnicas que o espiritismo conhece, e quando você está exposto, né, às mídias, né, o André Trigueiro é um palestrante que está exposto às mídias tradicionais, acaba afetando outras pessoas que não têm o mesmo conhecimento nosso. E nem por isso quer dizer que ele seja um conservador dentro da doutrina espírita. Quer dizer, um dos itens do progressismo ele não concorda, obviamente, e ele sabe o quão pesado pode se tornar isso, né, numa encarnação, né? A gente viu nas obras de André Luiz, né? E ele obviamente está contra essa situação. E outros ele
ele é a favor. Então o espiritismo é isso. São lideranças conservadoras ou progressistas e que defendem pautas espíritas. E dentro das pautas espíritas tem itens que você pode concordar e outros não, para dar um exemplo. Mas, sumarizando, a grande discussão que a gente vive hoje e que gera essa dissensão toda, essa condição toda que a gente vive nas mídias sociais e dentro da doutrina espírita, ela passa muito por dois fatores e que são base dessa discussão entre direita e esquerda no mundo inteiro, né? A primeira é o quanto a responsabilidade de tudo que acontece na vida da gente e que acaba refletindo na comunidade e na sociedade é uma responsabilidade individual. Então a primeira pergunta é essa. O quanto da sua vida, de tudo que você faz, das oportunidades que você aproveitou ou não, daquilo que você criou de bom ou de ruim na sua vida, foi de responsabilidade e toda delegação sua. Quer dizer, eu sou o que eu sou porque eu lutei para ser, ou não lutei, ou tomei decisões certas, ou tomei decisões erradas, e todos os indivíduos no planeta são o que são pelas decisões individuais dele. A maioria dos conservadores acreditam que o maior motivo das pessoas e da sociedade estarem na situação que estão são por decisões individuais, independente do meio e das condições que você vive e das oportunidades que você teve, apesar de acreditar piamente na programação reencarnatória, isso principalmente os espíritos. E o outro lado, que é o lado progressista, o lado da esquerda, ele sempre acredita que o meio ambiente, que as condições que você teve, as oportunidades que você teve, a família que você teve, as relações que você teve, influenciam muito mais do que as decisões individuais para o que você é ao final dessa encarnação, ao final dessa vida. Então, um lado, ele está sempre colocando mais a responsabilidade no meio que você vive, nas oportunidades que você teve, nas condições de trabalho e de encarnação que você teve, do que propriamente na decisão individual. E o outro lado, por sua vez, ele cobra muito mais as decisões individuais das pessoas. Aquilo que você é e que você tem, ou que você fez, foram decisões suas. E o meio influencia sim, mas individualmente você poderia ter tomado outro tipo de decisão. Em cima disso, dessas liberdades individuais versus a ação social, as necessidades sociais, principalmente do Estado, né, em cima dessas ações, é que começa, que é o fundamental de todas as discussões que nós vivenciamos dali para frente. Então, um lado ele está sempre preocupado em melhorar o meio, em dar mais condição, em dar apoio, em tentar educar e conscientizar mais, e o outro está sempre dizendo, olha, você precisa tomar decisões certas, você precisa ter autonomia, precisa ter responsabilidade, e é isso que vai te levar a ter uma condição de encarnação, uma sociedade melhor ou pior. Isso é a base da discussão. E em cima disso, aí cada partido, cada ideologia, cada religião, cada situação vai gerando as suas pautas. As suas pautas são as pautas espíritas, nós sabemos quais são. E aí eu sempre digo o seguinte sobre isso. Jesus trouxe como base que cada um é de acordo com as suas obras. Isso é a base de Jesus. E a base do Espiritismo também. Cada um de acordo com as suas obras. Não é sobre as obras dos outros, é sobre as suas obras. Então, cada um tem a sua individualidade e a sua necessidade de evolução, e isso vai ser cobrado cada um individualmente, em cada encarnação que você passa. No momento que você vai estar nascendo, tem um papai e a mamãe, pode ter um apoio espiritual ou não, dependendo da encarnação, se for bem programado ou não, né? Mas você que vai estar nascendo e você que vai estar vivendo a sua vida até o momento do desencarne. Então Jesus traz isso como base. Aí você diria, então quem é a favor da individualidade e a responsabilidade individual está correto. Sim, está correto. Mas ele dizia também, aquele que mais souber e mais tiver, mais será cobrado. Então, ao mesmo tempo que ele dá uma responsabilidade individual, ele diz, se você sabe mais, se você tem mais condição, você precisa amparar aquele que tem menos.
Você precisa criar um meio social, religioso, familiar, que dê condição para aquele espírito se desenvolver. Se você tolir ele de todo, se você oprime ele, se você trata ele todo o tempo todo como um inferior, ou não dá oportunidade para ele, você não está dando a condição dele evoluir. E você muito vai ser cobrado. Então, a dicotomia e a genialidade de Jesus, ele diz que os dois lados estão certos. Como sempre. Todas essas questões que nós vivenciamos, não só da física, da química, que eu gosto muito mais, mas também filosóficas, que isso é uma questão filosófica, não tem uma única resposta. No fundo, os dois lados estão certos. Cada um de acordo com a sua obra. Então é individual a responsabilidade. Aquilo que você planta, você vai colher. Mas aquele que mais tiver, aquele que mais souber, mais será cobrado. Se você não preparar esse meio, se você não amparar, se você não ajudar, até aquilo que você tem vai ser tirado. É a parábola dos talentos. E vai ser dado a outro que melhor utilizar aquilo. Então, nós espíritas, nós precisamos pensar nessa fraternidade. Quando você vê uma discussão dentro da casa, dentro da doutrina, dentro da sua família, você tem que usar o seu lado fraterno. O seu lado fraterno é o lado evangélico. O que é a caridade? Caridade, para quem precisa, é dinheiro, é remédio, é comida. Mas quem precisa de amparo é outra coisa. É um amparo espiritual, é atenção, é uma discussão inteligente, é uma oportunidade de trabalhar, é uma oportunidade de estar fazendo parte daquele grupo, de pertencer àquele grupo. Então a caridade, ela não é só o dinheiro. Muitas vezes a gente pensa, pô, estou fazendo caridade à beça. Vou lá e dou 5 cestas básicas por mês, vou lá, trabalho no brechó, ajudo na casa espírita. Mas quem que você está ouvindo? Qual é o atendimento fraterno que você faz? Quais são os irmãos que não têm a mesma opinião que você, às vezes social, ideológica, política, e que você não quer nem ouvir, que você não quer debater, que você não quer atender? Então eu acho que a fraternidade, ela passa pela caridade de você dar ao outro aquilo que ele precisa, que pode ser financeiro, social, econômico, saúde, atenção, oportunidade de participar. Eu acho que nós espíritas precisamos estar abertos a essa discussão, tendo sempre em mente que aquilo que estiver certo vai se consolidar, vai se tornar uma virtude, vai crescer. O que estiver errado, o plano espiritual vai trabalhar, você vai evoluir espiritualmente, e isso vai ter que ser discutido. E Jesus traz isso perfeito aqui no capítulo 15, quando ele traz as duas parábolas, os dois ensinamentos, na realidade, sobre esse tema. O primeiro ele fala, ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Não tem nada a ver com política isso. É só uma condição que ele falou. Vamos separar, né, a ovelha dos bodes. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde vós, que fostes abençoados por meu Pai, tomai posse do reino que foste preparado desde o começo do mundo. Porquanto eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, estive doente e me haveis visitado, estive preso e me fostes ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que nós vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e abrigamos? Sem roupas e te vestimos, ou enfermo ou no cárcere e te fomos visitar? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizesse isso a um dos meus irmãos mais humildes, foi a mim que o fizeste. Em seguida ele dirá àqueles que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, e foi preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive necessidade de abrigo e não me agasalhaste, estive sem roupas e não me vestiste, estive doente e na prisão e não foste me visitar. Então eles lhe responderão: Senhor, quando foi que nós o vimos com fome ou com sede, sem abrigo, sem roupas,
doente ou na prisão e deixamos de assistir. E ele lhes dirá: em verdade vos digo, todas as vezes que deixaste de dar assistência a um dos mais humildes, foi a mim que deixaste de ajudar. E esses últimos irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, itens 31 a 46. É justamente o que eu falei. Todas as responsabilidades de cada encarnação, de cada indivíduo, são individuais. Então, aquele que nasce, ele tem o grau de evolução dele, que é diferente de cada um de nós no universo. Todos os espíritos têm grau de evolução diferente, né? Tem faixas vibratórias que nós podemos conviver, mas o grau de evolução é diferente, porque as experiências foram diferentes. Mas, apesar de ser individual a responsabilidade, o julgamento individual, o julgamento passa por aquilo que você faz socialmente. Não adianta você nascer sem clausurar. Se você não usar os seus talentos, se você não dar de comer, de beber, se você não ajudar, né, trazer, não oprimir, né, as condições de socorro, de ajuda, são as que Jesus coloca aqui, dentro da passagem dele. Quer dizer, se você não faz em prol do outro, em prol do próximo, essa responsabilidade individual, ela fica comprometida. Então você precisa criar um ambiente, uma sociedade boa para que todos possam evoluir. Apesar da responsabilidade ser individual, aquele que mais souber e mais tiver, esse mais será cobrado. Aquele que não ajuda ao próximo, aquele que não pratica a fraternidade, a caridade, aquele que não muda o ambiente para que todos tenham oportunidades, aqueles que tiram a oportunidade do outro de evoluir, às vezes dentro da família, dentro do trabalho, no dia a dia, politicamente, socialmente, esse está se comprometendo. Então, apesar do ambiente ser de cobrança individual, a responsabilidade é social. E Jesus deixa isso muito claro nessa passagem. Nessa passagem ele fala, olha, aqueles que não ajudam os outros, esses não são filhos de Deus. Esses serão banidos, esses terão muita dificuldade. Esses vão precisar aprender com o sofrimento, com a dor, o que é não ter oportunidade. Esses vão aprender com a parábola do talento, que aquilo que tem e que ele não consegue multiplicar e trabalhar bem, vai ser dado para outros que conseguem trabalhar melhor. Então isso implica diretamente no que a gente vem discutindo, política e socialmente, né? Apesar de a gente ter uma cobrança individual para a evolução, aquele que mais evolui precisa estar apto para sociabilizar, para socializar com aqueles que não têm. A cada encarnação nossa, a gente recebe no seio familiar, no seio, né, político, social, comunitário, pessoas para a gente ajudar, para justamente exercer isso que Jesus fala aqui. Esse trabalho comunitário, esse trabalho social, esse trabalho de ajuda ao próximo, de amar ao próximo como a si mesmo. A outra passagem que Jesus traz, essa já é um ensinamento bem interessante também, que ele já foca mais na caridade, né? Eis que se levanta certo doutor da lei e disse para tentar o mestre: Jesus, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Então, um doutor da lei levanta e vamos testar ele. Vamos ver o que ele quer dizer. Que são os debates que nós vivenciamos hoje dentro da casa espírita. Isso aqui eu trouxe para ver o quanto Jesus era colocado à prova, o como se colocava ele em xeque. Então ele faz assim, para tentar o mestre. Na realidade, é para testar o mestre. Vamos ver o que ele vai falar agora. Vou jogar ele contra alguém. Dependendo do que ele disser, o que é certo e o que é errado, eu vou jogar ele contra alguém. O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? O que tu lês? E ele disse: amarás o seu Senhor, Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu espírito, e vosso próximo como a ti mesmo. Aí ele falou, Jesus então disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Mas esse homem, querendo fazer parecer que era justo, disse a Jesus: quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe respondeu. Ele testou: quem é meu próximo? Meus inimigos são meu próximo? Meus familiares são meu próximo? Quem é o meu próximo? Como é que eu vou amar meus inimigos, por exemplo? Quem que eu tenho que amar? Que diferença é essa? Aí Jesus respondeu: um homem que descia de Jerusalém para Jericó
caiu nas mãos dos ladrões, que os despojaram, encheram-no de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Ora, aconteceu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho, mas quando viu um homem ferido, passou bem longe. Um levita, que também passou pelo mesmo lugar, vendo-o, continuou andando. Um samaritano, porém, que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, sentiu compaixão. Aproximou-se dele, tratou suas feridas com azeite e vinho, e as enfaixou em seguida, colocando-o sobre o seu cavalo. Levou-o a uma hospedaria e tomou conta dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, deu-os ao dono da hospedaria, dizendo-lhes: cuida bem desse homem, e tudo que gastares a mais, eu restituirei quando voltar. Qual desses 3 parece o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante? O doutor da lei respondeu: aquele que foi misericordioso com ele. Jesus então falou: vai, faz o mesmo. O que tem nessa passagem? Primeiro, o próximo é aquele que está precisando. Ninguém sabe. Era um comerciante. Ninguém sabe se ele era judeu, se era saduceu, se era fariseu, se era um doutor da lei, se era um comerciante ladrão. Ninguém sabe. Ele não sabia quem era. Então a primeira coisa é, aquele que passar perto de você, ou que você passar por ele, aquele que passar na sua vida e estiver precisando, esse é o seu próximo. É esse que você tem que ajudar. Às vezes aquelas pessoas que parece que não precisam de ajuda, principalmente quem trabalha na casa espírita, são quem mais precisa de ajuda. Então o próximo é qualquer um. Eu costumo dizer que no consultório médico é que você descobre, né? Principalmente se for no consultório público, o próximo. É o próximo. Cada um sabe ali na sala quando chegou, se tem uma senha, e o próximo é o próximo da fila. Então, primeiro lição é, o próximo é qualquer um. Segundo, passou um doutor da lei, né, um sacerdote, e ficou com medo, e não atendeu. Quer dizer, às vezes as pessoas que estão mais preparadas, que têm a túnica, que têm condição, que têm o cargo, que têm a oportunidade, são aquelas que menos atendem. Às vezes aqueles que têm cargo público, aqueles que estão ali para atender um médico, um enfermeiro, aqueles que estão recebendo e têm responsabilidade por isso, muitas vezes não atendem. Então o que ele diz? Cuidado, que as aparências podem te enganar. Passou um doutor da lei, né, e passa bem longe. Um levita, que era uma pessoa que se dizia judeu, que seguia os 10 mandamentos, passou pelo mesmo lugar, vendo e continuou andando, ficou com medo de ser assaltado. Quer dizer, o religioso não parou, né? O doutor não parou, as pessoas de bem. Um samaritano, que é aquele que não segue as mesmas regras judaicas, quer dizer, que era um povo que não tinha as mesmas doutrinas, as mesmas leis, que era considerado até de má índole, esse para ajudar. Então, muitas vezes, aquele que você acha que não vem, que não tem responsabilidade, que não está pronto, é aquele que tem o coração aberto, né? E não tem a túnica, mas tem a alma, tem um coração, está pronto para ajudar. Às vezes você vê uma pessoa super humilde dentro da casa espírita, às vezes uma pessoa que mal tem para atender a ela e faz muito mais caridade do que nós que temos condição de fazer, que temos tempo, que estamos com a túnica, que temos a responsabilidade muitas vezes. Por quê? Porque está ali de coração aberto, está pronto para escutar, para atender, para dar uma palavra, para escutar o outro lado, para entender. Isso é fraternidade. Fraternidade é você estar sempre pronto e apto para escutar o outro lado, para entender, ter empatia com o outro, ter pena para aquilo que está acontecendo. Ah, o cara foi preso, sofreu um acidente, teve problema. Também ele se bota em risco, se coloca em risco o tempo todo. Ah, também era um assaltante, ou era um ladrão, e aconteceu o pior com ele. Isso não é ser fraterno. Isso não é ter uma postura espírita. Desejar o mal ao outro, ou justificar a dor do outro, não é uma postura espírita. Nós sabemos que a morte não existe. Nós sabemos o quanto é difícil encarnar. Quer dizer, nós temos que ter sempre essa postura de fraternidade, que é o que o samaritano teve. Diferente do levita, do doutor da lei e do religioso. A fraternidade independe da túnica, da posição que você tem, do dinheiro que você tem, da tua responsabilidade. É inerente à sua alma, ao seu espírito, ao seu estado emocional naquele momento de estar apto, estar pronto para ajudar. E aí o que é mais interessante? Quando o samaritano se aproximou, tratou as feridas com azeite e vinho.
Quando você se aproxima de alguém e descobre a dor dela, você trata com o que você tem. Se é atenção, eu dou. Se é carinho, eu dou. Se é um conselho, eu dou. Se é indicar ele para alguém, eu dou. Se eu tiver dinheiro para ajudar, é isso. Né? Então você faz com aquilo que você tem. E foi isso que o samaritano fez. Ele estava indo, né, comercializar vinho e azeite, ele pega e doa o que ele tem. Só que ele percebe, né, enfaixou, e ele percebe que não era o suficiente. Que só tratar as feridas do jeito que ele estava ferido, ele ia morrer ali na beira da estrada. Então aquilo que você tinha para dar e que você deu no primeiro momento não foi suficiente. E quando não é suficiente, você precisa fazer mais coisa. E o que ele fez? Enfaixou ele, colocou no cavalo e levou ele para até a hospedaria onde ele ia ficar. Que se ele deixasse ele no meio da rua, provavelmente ele ia falecer. Então ele faz mais do que ele tinha e vai e leva para a hospedaria. E tomou conta dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu ao dono da hospedaria, dizendo: cuida bem desse homem. Eu tenho que sair para vender aquilo que eu tinha. Eu vou até a cidade fazer a venda. Mas, se precisar, quando eu voltar, eu pago, eu restituo a você o que ele gastar mais. Então ele deu o que tinha, ele não tinha mais como fazer, não tinha mais como atendê-lo. Isso a gente vê muito na casa espírita. Quer dizer, a pessoa vem com um problema, você atende, mas os problemas dela são muito maiores. Às vezes é um vício, às vezes é um problema espiritual, às vezes é uma obsessão, às vezes são dificuldades de relacionamento, opiniões complicadas. Aí não é suficiente. Aí você tem que abordar outros assuntos. Só eu não vou ser suficiente. E foi o que ele fez. Olha, o que eu tenho é isso aqui. Mas eu vou lá, vou continuar a minha vida, vou vender os produtos que eu tenho, no caso o azeite, o vinho, e eu volto para restituir. Não deixe de cuidar dele. Então, o nosso dia a dia da fraternidade, ele é esse. Essa passagem de Jesus, ela é perfeita. Muitas vezes, não é quem tem a responsabilidade, ou que tem mais dinheiro, que tem mais condição, é que está apto, pronto para fazer. Dependendo do teu grau emocional, a sua disponibilidade, a sua situação, você vai. O que nós precisamos fazer é estar prontos para isso. E não para criar a guerra, a contenda, a discussão. A fraternidade é um ato de caridade. Depois, provavelmente não vai ser suficiente aquilo que eu tenho. Nem para minha família, né? Eu preciso me unir. Por isso que tem a instituição. Eu preciso estar pronto, estar apto. Por quê? Porque apesar das responsabilidades serem individuais, socializar é muito melhor para você criar um meio e um ambiente de evolução. Senão não viveríamos em sociedade. Senão não teríamos no planeta os 8 bilhões de espíritos encarnados. Nós dependemos um do outro, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Quem de nós não precisa de uma oração, de uma prece, de uma proteção para dar o próximo passo, para a próxima evolução? Então, o que eu acho que nós precisamos compreender nessa discussão, e essas 2 passagens são fundamentais para a gente entender isso, é cada um de acordo com a sua obra. Mas a sociedade ela tem responsabilidade, que é o conjunto das individualidades, para dar oportunidade, amparo e suporte para a evolução. Senão nós precisaríamos estar aqui. E não é só entre encarnados e encarnados, não. É entre encarnados e desencarnados, assim como existe entre desencarnados e desencarnados. As obras de André Luiz deixam muito claro. Então a fraternidade dentro da doutrina espírita é compreender a opinião do outro, é levar em consideração o grau de evolução dele, né, a cultura que ele teve social, as oportunidades que as pessoas tiveram na sua vida, e com paciência aguardar essa evolução. A doutrina espírita ela se colocou em prol da ciência. Então, se a ciência comprova e mostra que nós temos alguma coisa a ser revisado, e isso comprovadamente é comprovado cientificamente, nós vamos rever a doutrina. Se há alguma coisa na doutrina sendo revisada de forma errada e que vai ferir a evolução espiritual, não se preocupem. Nós vamos aprender diante da encarnação e da evolução e vamos chegar e voltar às condições de evolução espiritual. O plano espiritual está controlando tudo isso. Essas contendas, discussões, é a transição planetária que nós estamos vivendo. Muitos espíritos em grau de evolução muito distintos, mas que estejam dentro da doutrina, dentro da religião, dentro do amparo, do amparo social. É isso que nós precisamos compreender. Sempre em mente, a responsabilidade é individual, cada um de acordo com a sua obra,
Mas aquele que mais souber, mais será cobrado. Mais responsabilidade em prol da evolução do próximo, da evolução social, das oportunidades, ele precisa trabalhar. E não pensar só em si ou na sua evolução, né, intelectual e etc., como individualidade. Então, acabou o tempo, né? 40 minutos. Queria agradecer a todos aí por essa oportunidade. Eu acho que é um estudo que cabe um seminário, discussões mais amplas, mas eu acho que a base dessa discussão hoje, política a nível mundial, que a gente está falando, é o quanto a responsabilidade e as oportunidades são individualizadas versus as oportunidades e responsabilidades sociais para que esses espíritos consigam evoluir. Aqueles que mais souberem e mais tiverem, têm mais responsabilidade em cima do amparo e evolução daqueles que menos oportunidades tiveram. Isso é fraternidade. Isso é a base de evolução. Deus usa nós, que somos espíritos criados à sua imagem e semelhança, para ajudar na evolução do universo, não é só do planeta Terra. Então, essa era o estudo de hoje, essas duas passagens. Espero que vocês tenham gostado. O tempo é curto para um tema tão amplo, mas é um prazer novamente falar com vocês. Boa noite e até a próxima.